Prezados irmãos, satisfação em reencontrá-los em mais uma atividade do atendimento fraterno, e o tema de hoje será o tempo certo. De acordo com tal temática, falaremos também a respeito da parábola do semeador, quando se diz que aquele que saiu a semear, enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que ele presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por um. E o tempo propício? Na vida não existe antecipação nem adiantamento, somente o tempo propício, de acordo com a evolução de cada um de nós. E a humanidade em geral recebe as sementes do crescimento espiritual a todo momento, a todo instante. Constantemente, essa organização divina emite ideias de progresso e desenvolvimento, devendo cada indivíduo absorver a sementeira de acordo com suas possibilidades e habilidades existenciais, com seus talentos, com suas virtudes e com aquele merecimento que ele tem de acordo com sua idade evolutiva. E Hamed, ele fala de flores. Quando ele fala de flores, ele diz o seguinte, que a natureza nos presenteia com a diversidade incontável de flores que nos encantam e fascinam. E de acordo com o processo da evolução, o processo do crescimento e desenvolvimento, ele fala de outra forma também, que certamente não a depreciaríamos apenas por achar que vários botões já deveriam ter desabrochado dentro de um prazo determinado por nós. Nem as repreenderíamos por suas tonalidades não ser todas iguais, conforme a maneira de se ver. Nem poderíamos sequer compará-las com outras flores de diferentes jardins por estarem ou não mais viçosas. Então, meus amigos, deixemos que elas possam germinar, crescer e florir, segundo sua natureza e seu próprio ritmo espontâneo. E cada ser humano é assim. Ele tem o seu ponto de evoluir, ele tem seu ponto de ter uma lucidez, um esclarecimento e, ao mesmo tempo, toda essa fase, todo esse propósito, todo esse momento que é gradual, de acordo com cada um, é algo bem óbvio. E a gente tem que respeitar o marco individual de cada um. Parece racional que ofereçamos a quem amamos o mesmo consentimento, porque cada ser tem seu próprio marco individual na estrada da vida. Não nos é permitido violentar de jeito ou maneira o momento de cada um. Principalmente termos impaciência para que essas pessoas cresçam e evoluam da forma como a gente quer, porque cada qual tem o seu tempo. Cada um de nós possui as nossas diferenças, e essas diferenças, sejam elas no aspecto físico, cognitivo, mental, nós aos poucos vamos entendendo os porquês da vida. Porque então haveríamos de florescer a toque de caixa? Não é bem assim. Porém, nós somos muito ansiosos, nós queremos que esses amigos, esses irmãos, esses filhos, essas pessoas que a gente ama, floresçam rapidamente ou deem frutos instantâneos. E que sejam aquelas roseiras mais céleres. E não é bem assim. Vamos respeitar, pois, as possibilidades e as limitações de cada indivíduo. E na parábola do semeador, é uma compreensão da imensa multiformidade evolucional dos homens. Ela demonstra essa dissemelhança de cada um de nós, desses terrenos nos quais as sementes da vida foram semeadas. E Jesus lançou a parábola do semeador a fim de que entendêssemos melhor como a gente vai prestar a esses companheiros da jornada o nosso silêncio, a nossa paciência, de acordo com a forma como a gente espera. De um termo, ou de uma forma, ou de um contexto geral, essa parábola ela é fantástica, certo? E quando ela fala das sementes que caíram ao longo do caminho e os pássaros a comeram, essas pessoas representam as pessoas de mentalidade bloqueada e restringida, que recusam todas as possibilidades de conhecimento que as contestem. Muitas das pessoas nos tempos atuais são assim.
brigam pelo seu time de futebol A e B, defendem o seu político, independente da situação, vivem em contextos em que realmente são difíceis, em saúde às vezes são de difícil manejo clínico, mas é o tempo delas. Muitos recusam qualquer forma que venha modificar sua vida ou interferir em seus horizontes existenciais. São seres de compreensão e aceitação diminuta ou quase nula. São comparáveis aos atalhos endurecidos e macerados pela ação do tempo. E essas pessoas também precisam de compreensão, porque estão no momento evolutivo delas. Aquelas que já caem em lugares pedregosos, onde não havia muita terra e logo brotaram. Ao surgir o sol, queimaram-se porque a terra era escassa e suas raízes não eram suficientemente profundas e foram logo ressecadas porque não suportaram o calor da prova. Por serem qualificadas como pessoas de convicção flutuante, torraram rapidamente os seus projetos e intenções. Nossas bases psicológicas foram recolhidas nas experiências do ontem. E muitas vezes a experiência do ontem atrapalha muito o nosso momento presente. E são raízes do passado que não dão manutenção no presente para ir adiante nos processos de iluminação interior. E não vivem o poder do agora, o momento presente. Vivem muito bitolados realmente em processos pretéritos que atrapalham muito sua vida e as tornam cada vez mais ansiosas. Quantos caules não são suficientemente profundos e vetustos, né? Eles acabam sendo pessoas que têm bloqueios, que não têm uma certa firmeza, principalmente intelectual e emocional. E temos também que respeitar o tempo dessas pessoas, principalmente por sua fragilidade, que na grande ventania elas desabam. E remédio diz, o mecanismo opera de forma a assimilar somente o que se pode digerir daquela informação ou ensinamento recebido. Cada qual tem seu tempo, cada qual tem seu propósito, tem seu sentido na vida. Porém, uns têm um porquê, outros não. E quando a gente tem um porquê, a gente supera qualquer como. E a disponibilidade de perceber a realidade das coisas funciona nas bases do potencial e da viabilidade evolutiva. E, portanto, impor essas pessoas que sejam sensíveis ou que progridam, além de desrespeito à individualidade, é fator perigoso e destrutivo para exterminar qualquer tipo de relacionamento. Eu, às vezes, entrava num processo de total desconforto com relação a pessoas assim. Mas é o tempo delas, ninguém pode fazer julgamentos. Como eu também vivenciei meu tempo, né? Às vezes também sou uma pessoa difícil. Você que está me ouvindo também, às vezes tem seus momentos difíceis, em termos de comportamento, de palavras, de atitudes, mas é o tempo da gente. Sementes que caíram ao longo dos espinheiros e abafaram. Os espinheiros representam as ideias sociais que impermeabilizam a mentalidade dos seres humanos. No tempo do mestre, as leis de Torá, que era olho por olho, dente por dente, asfixiavam e regulamentavam não somente a vida privada, mas também a pública. E hoje em dia tem essas regras também aqui em nossa sociedade, em que as pessoas julgam, que as pessoas culpam, vivem muito de Velho Testamento, de momentos em que não praticam a indulgência, dão mais atenção à vida alheia, se importando com a vida dos outros, querendo ser o certo, o não da razão, mas às vezes a gente tem que ter muito cuidado com relação ao dedo que a gente aponta, que tem 3 dedos retornando na direção à nossa pessoa. E os indivíduos que não pensam por si mesmos acabam caindo nos domínios das normas e regras, sem poder erguer em demasia a sua mente, restrita pelas ideias vigentes e que o sentencia a viver numa frustração grupal. Temos que ter muito cuidado com essa história de defender a família patriarcal. Temos que ter muito cuidado com o que a gente diz. Às vezes, formas de pensar e agir de outras pessoas que têm uma forma de se direcionar, de amar, de entender,
vamos deixar do jeito que elas querem, que é o momento evolutivo delas. Eu falo isso quando se refere a pessoas, principalmente de uma mentalidade já adulta. Seu grau de raciocínio não pode ultrapassar os níveis permitidos pela comunidade. Jesus de Nazaré combateu sistematicamente os espinhos da opressão na pessoa daqueles que observavam com rigor. E ele veio para mudar a lei, principalmente muita lei descrita no Velho Testamento. Jesus Cristo andava com a prostituta, andava com o homossexual, andava com o ladrão, e nunca, em hipótese nenhuma, ele cuspia, ele falava mal, ele maltratava. Um exemplo bem claro é Maria de Madalena. Mas hoje em dia a gente vê as pessoas, critica, joga pedras, e falamos na volta de Jesus. Eu fico imaginando Jesus voltando à paisana sem ninguém saber que é ele, e falar as ideias que ele falava do Evangelho no contexto atual. Muita gente que fala na vinda de Jesus maltrataria ele pior do que no passado. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes aquela essência de Deus está perto da gente, até naquele mendigo que pede esmola, naquela meretriz que passa, né, e a gente fica fazendo julgamentos, ninguém sabe a vida daquela mulher. A gente tem que criticar a prostituição, não a prostituta. A gente tem que criticar determinados pontos na nossa vida interior, não na vida interior do outro. Por isso, abramos os nossos olhos e temos que ver a forma de promover dentro de nós uma reforma íntima e um renovar de atitudes. Sementes que caem na terra boa e deram bons frutos. O que é o solo fértil, né? Nossos patrimônios de entendimento, compreensão e discernimento não ocorrem por acaso. Portanto, nenhum aprendizado nos desenvolverá profundamente se não estivermos dotados de competências e habilidades e nossos talentos inatos. A boa absorção, a abertura da consciência acontece somente no momento em que não nos prendemos na forma. Aprofundamos-nos, a gente se aprofunda no conteúdo real do que está sendo dito, certo? Quem não quebra nós, só lhe vê a casca. Vamos quebrar essas arestas duras que existem em nós. Vamos ter humildade, respeitar o ponto de evolução de cada um. Ninguém veio nesse mundo para jogar pedra em ninguém. A gente veio para dar a mão, acolher, dialogar, entender e fazer com que o progresso espiritual de cada um, certo, seja de acordo com o livre-arbítrio e o momento, certo, em que cada qual faça sua reforma íntima. Agora, a gente fazendo essa mudança, as pessoas nos observam e começam a mudar. O mundo só não é melhor porque as pessoas se agridem, vivem no individualismo, falam mal dos outros e não mudam. Se você não muda, o mundo não muda. Mas para quebrar nós é preciso senso e noção, base e atributos que requerem tempo para que se desenvolvam de forma conveniente, de acordo com o processo de cada um. Eu acho bem interessante porque nós precisamos ter humildade. Hoje em dia as pessoas não têm essa humildade. A gente tem que ter benevolência. O ato de praticar o bem está muito distante da sociedade atual. A gente vê muita gente passando fome e tem poucas ações. E nas raras vezes que a gente dá uma moeda ou um prato de comida, a gente fica se gabando e às vezes posta até nas redes sociais. Ou então faz questão de dizer que deu para outro que nos direciona a conversa. E a gente diz: a consciência da criatura, para que seja receptiva, precisa estar munida de despertamento natural e amadurecimento psicológico. Nós precisamos, através desse processo, ter lucidez, entendimento, autocompaixão, porque quando eu me perdoo, eu perdoo também o próximo. E porque a terra por si mesma frutifica, primeiro erva, depois espiga e por último grão cheio de espiga. A gente aos poucos vai chegando lá. O mestre aceitava plenamente a diversidade humana. Ele se opunha a todo e qualquer nivelamento psicológico.
Jesus lançou a parábola do semeador a fim de que entendêssemos que o melhor apoio que prestaríamos a nossos companheiros de jornada seria simplesmente esperar em silêncio e com paciência, não jogando pedra, não humilhando, não dando nas costas, não excluindo, mas nós fazemos isso principalmente dentro de casa, com nossos filhos, pessoas queridas, que às vezes não querem nos escutar, mas a gente tem que ter muito discernimento com relação a isso. Porque aquilo que a gente faz com o outro, a gente recebe 70 vezes 7 na nossa vida. Deixo aqui minha gratidão, lembrando do Evangelho no Lar, dedique pelo menos uma das 7 noites da semana ao culto ao Evangelho no Lar, a fim de que Jesus possa vir a pernoitar na tua casa. Tenha essa capacidade de se entender através do Evangelho. Ele muito tem a te dizer. E no Evangelho no Lar, você vai percebendo que ele é aquele solo fértil que vai colocando dentro de ti, certo? Um chamado para que você realmente propague dentro do seu lar e também propague através do mundo espiritual esse ensinamento. Agora, o Evangelho não é só a leitura, o Evangelho é a ação. Seja o Evangelho na sua vida. Propague essas sementes de amor. Veja esse solo que você também está arando. Esse momento em que você prepara, através da sua intimidade, no qual você se percebe, tenta abrir o seu coração para o amor, para a paz, para a integração. A gente precisa se unir nesse mundo muito difícil, em onde a gente só reclama, só critica e não aprende o real significado do amor, da paz e da serenidade que a gente tanto precisa. Que Deus nos ilumine, nos abençoe, nos proteja e traga um discernimento dentro de nós, para que um dia, quando chegar o momento da nossa partida, a gente olhar para trás e dizer: eu tentei e cheguei a um passo que comecei a evoluir. A gente precisa começar a dar esses passos, seguir adiante e ter a certeza de que dias melhores farão parte dos nossos terrenos, da vida existencial, da vida espiritual, e que você que nesse momento sofre virtude daquilo que você realmente plantou, não esqueça que o sofrimento ele é necessário. Muito obrigado por tudo e que Jesus esteja conosco, agora, hoje e sempre.